Minha filha revirou os olhos quando entrei na sala do tribunal, mas de repente o juiz parou e sussurrou: "É ela?" Um silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém ali fazia ideia de quem eu realmente era até aquele momento. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: de que país você está assistindo este vídeo e quantos anos você tem? Boa história. Quando entrei na sala do tribunal naquela manhã, minha filha, Ana, revirou os olhos e murmurou algo com desprezo para o marido, Diogo. Então, algo inesperado aconteceu. O juiz ergueu o olhar. Ficou paralisado, como se um frio o tivesse atravessado, e disse, quase sem acreditar, em voz baixa: "É ela." O silêncio na sala era absoluto. Ninguém imaginava quem eu era até aquele instante. Aquela audiência mudou tudo. Meu nome é Maria, tenho 69 anos e até pouco tempo atrás, eu era apenas uma avó comum. Todas as manhãs, às 6 em ponto, eu acordava, preparava café na minha velha caneca com a borda lascada, aquela que já tem uns 20 anos, e, enquanto regava as violetas no parapeito, as mesmas que meu falecido marido tanto amava, olhava pela janela da nossa pequena cozinha. Uma vida simples, cheia de rituais silenciosos que traziam paz ao coração. Durante 45 anos, fui a mãe que dá tudo pela filha. À noite limpava escritórios. Nos fins de semana, fazia bolos e doces caseiros sob encomenda, costurava roupas para os outros, tudo para juntar dinheiro. Tudo isso para que Ana pudesse entrar na universidade e ter a vida que eu nunca tive. Quando ela se casou com Diogo, um homem arrogante que nunca me dirigiu uma palavra verdadeiramente gentil, engoli meu orgulho e todos os domingos preparava a mesa para eles, recebendo-os com meu melhor sorriso. Pensei que, após a morte do meu marido, Ana e eu nos tornaríamos mais próximas. Que ilusão! Em vez de nos unirmos, ela passou a me ver como um fardo. As visitas eram frias, formais, os telefonemas cada vez mais raros e as desculpas cada vez mais criativas. O maior golpe veio numa quinta-feira cinzenta de outubro. Preparei um caldo de galinha com bolinhos, aquele que levava meio-dia para fazer e que, quando Ana era criança, fazia seus olhos brilharem de alegria. Estendi a melhor toalha de mesa, aquela que bordei quando ela tinha uns 16 anos, e comprei flores frescas para o centro da mesa. Eles chegaram. Diogo entrou em minha casa como se fosse o dono. Sentou-se na poltrona do meu falecido marido, ligou a televisão sem nem me cumprimentar. Ana usava um vestido verde que eu mesma havia comprado, mas seu rosto estava frio como gelo de janeiro. "Mãe, precisamos conversar", disse ela, com uma voz nova, estranha, que surgiu depois do casamento. Sentou-se na ponta da cadeira, como se estivesse com pressa de ir embora. Diogo, esparramado no sofá, nem tirava os olhos da tela. "Nós tomamos uma decisão. Esta casa é grande demais para você. Sozinha, você não dá conta. E nós precisamos de mais espaço para quando tivermos filhos. Encontramos uma excelente casa de repouso para idosos." Foi como se o chão desabasse. Esta casa, onde Ana deu seus primeiros passos, onde comemoramos cada um de seus aniversários, onde seu pai morreu segurando minha mão. Cada canto guarda nossas pequenas histórias sagradas. Cada foto na parede conta nossa vida. "Aninha, mas esta é a nossa casa. Tudo aqui é nosso." Escapou-me, com a voz tremendo, cada palavra quebrando ao sair. "A memória está no coração, mãe, não nas paredes", respondeu ela, com um tom que me cortou até os ossos. "Além disso, lá tem atividades para pessoas da sua idade, companhia, cuidados." Diogo sorriu, satisfeito, e começou a medir as salas com os olhos, como se já fosse o proprietário. "Vai ser melhor assim, Maria", disse ele, com um tom pegajoso, distante. "Nós cuidaremos dos papéis. Não precisa se preocupar com nada." Meu coração se despedaçou. Minha própria filha, pela qual sacrifiquei juventude, saúde e sonhos, estava me expulsando da minha casa para entregar tudo a esse homem. As lágrimas vieram, mas as engoli. Não lhes daria esse prazer. "Preciso de tempo", consegui dizer, com o resto de dignidade que me restava. "Não há o que pensar, mãe", disse Ana, levantando-se. "Está decidido. Na próxima semana, virá um avaliador." E eles foram embora, deixando o caldo de galinha intocado, as flores murchando, e meu coração em pedaços sobre a mesa, onde outrora
Éramos uma família. Naquela noite não dormi. Fiquei na cozinha, olhando as fotos na parede. Ana bebê, Ana no primeiro dia de aula, Ana com o vestido de formatura. Em cada uma, eu estava ao seu lado, segurando-a, abraçando-a, brilhando de orgulho. Como chegamos a esse ponto? Como a menina que me chamava de heroína passou a me ver como lixo? Nos dias seguintes, vivi como em um pesadelo sem saída. Diogo trouxe um avaliador sem avisar. Um homem de terno cinza que caminhava pela minha casa como se fosse um produto à venda, anotando, medindo, falando de reformas necessárias, como se eu não existisse, como se fosse um móvel prestes a ser descartado. Os canos são velhos, disse ele olhando o banheiro. Os azulejos da cozinha estão ultrapassados. Tudo isso precisa ser trocado. Aqueles azulejos foram colocados pelo meu marido, com as próprias mãos, quando Ana tinha 10 anos. Cada peça carregava horas de trabalho, amor, esperança em nosso futuro. Para eles era só algo que atrapalhava a nova vida. Eu os seguia de cômodo em cômodo como uma sombra, apertando as mãos na saia para que não tremessem. Diogo fazia perguntas sobre fiação, janelas, isolamento térmico. O avaliador citava valores, prazos, falava de liquidez e segmento de mercado, como se tudo já estivesse decidido, como se eu não fosse mais estar ali. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa soou diferente, vazia, oca. Tirei a toalha da mesa, dobrei-a com cuidado, como sempre fazia quando sabia que não tinha forças, mas precisava me manter firme. Coloquei as flores murchas num balde. Alguns caules ainda cheiravam, como se não soubessem que já haviam sido descartados. Pensei que aquele era o limite, mas a humilhação apenas começava. No dia seguinte, Ana voltou sozinha. Não havia nem o traço do seu sorriso habitual, apenas uma preocupação forçada, artificial. Mãe, trouxe uns folhetos, disse, despejando papéis coloridos na mesa. Está tudo explicado aqui. O terreno, as refeições, as atividades. Às terças, tem bingo e enfermeira 24 horas. É mais seguro. Eu a escutava e não reconhecia sua voz. Vivi nesta casa por 30 anos, sem 24 horas ou terças-feiras. Conhecia todos os vizinhos pelo nome, amava meus hábitos, minhas violetas. Mas para Ana, isso não importava mais. O importante era que eu saísse da vida deles. Dias depois, eles vieram em 3. Diogo, Ana e um homem que se apresentou como advogado. Diogo entrou primeiro, como dono da casa. Maria, começou o homem com a maleta. Temos um pacote pronto para a transferência de propriedade. Só precisamos da sua assinatura e do seu documento. Para você, claro, tudo será confortável. Mudança, adaptação, acompanhamento. Transferência? Não entendi de imediato. Pensei que vocês fossem vender, disse. Ana desviou o olhar. Nós decidimos manter o apartamento na família. É mais seguro, disse ela. Fui atingida por um choque. Não era só me afastar. Era tomar o que era meu, disfarçado de cuidado familiar. Não vou assinar nada, disse, e minha voz falhou, mas se manteve firme. O rosto de Diogo mudou. A falsa cortesia sumiu. Você não está em condições de tomar decisões, disse ele seco. Ana é a única herdeira. Ela age no seu interesse. Esta é a minha casa, retruquei mais alto do que esperava. E eu não vou a lugar nenhum. Mãe, não complique, sussurrou Ana pela primeira vez com um leve embaraço. Você sabe que sozinha é difícil. Na semana passada você deixou o gás ligado. Era mentira. Eu nunca esqueci o gás. Mas Diogo aproveitou. Viu? É perigoso deixá-la sozinha. Se você se recusar a assinar, vamos buscar outras formas. Pelo tribunal, a questão da capacidade também pode ser levantada. Minha cabeça girou. O mundo se reduziu às bordas da mesa. Minha filha e um homem estranho na minha casa, discutindo como tirar meu direito de decidir por mim mesma. Preciso de tempo, consegui dizer, sentindo o chão fugir. 1 semana, cortou Diogo. Depois faremos como deve ser. Quando a porta se fechou atrás deles, desabei na poltrona do meu marido e chorei como não chorava desde o dia do seu funeral. Chorei pela filha que, aparentemente, não existia mais. Pela casa que estavam tirando de mim. Pela vida que, ao que parecia, caberia em algumas caixas. Naquela noite, quase não dormi. As palavras deles ecoavam. Transferência, capacidade, casa de repouso. Em algum momento pensei,
Talvez eles tenham razão. Talvez eu seja mesmo velha demais, inútil demais para lutar. Mas no fundo algo vibrou. Um não teimoso e sutil. Eu não sou uma coisa velha para ser jogada fora da minha casa. Na manhã seguinte, Ana voltou sozinha, sem Diogo, com caixas e rolos de sacos plásticos. Mãe, vim ajudar a embalar suas coisas, disse, com o mesmo tom neutro das enfermeiras de posto de saúde. Eu olhava para ela procurando a menina que corria descalça por essa cozinha, mas só encontrava pressa. Ela tirava as fotos das paredes, jogando-as nas caixas sem olhar. Guardou o jogo de pratos de casamento, varreu as toalhas que bordei em noites insones. Este vestido está muito velho, mãe, disse, levantando o preto com o qual me despedi do pai dela. Deixe, sussurrei. Por favor. O vestido já estava no saco para doação. Então, ela abriu minha caixinha. Lá estavam o anel de noivado, os brincos da nossa 20ª bodas, a corrente fina da minha mãe. Ana colocou tudo na bolsa, como se fosse troco. Na casa de repouso, isso se perde fácil, disse. É mais seguro numa caixa de banco. Isso é meu. Tentei alcançar a bolsa por instinto. Mãe, você está nervosa demais, disse ela, com frieza. Isso só prova que não pode ficar sozinha. Naquele momento entendi. A Ana que criei estava perdida. Restava uma mulher moldada pelas palavras de Diogo e sua certeza fria. À noite, as paredes da sala estavam nuas, como costelas. A casa, meio vazia. Sentei-me entre as caixas, entre o passado e o nada, sem sentir fome ou o passar do tempo. Os dias seguintes foram um inferno. Diogo vinha de manhã, como um capataz, controlando tudo. Trazia estranhos que mediam, fotografavam, discutiam reformas e prazos, falando de mim como se eu fosse uma sombra. Precisamos agilizar, disse Diogo a Ana. A mudança? Na segunda era sexta. Tenho 3 dias? Perguntei, quase num sussurro. Não se preocupe, mãe, respondeu Ana, sem tirar os olhos do celular. Os carregadores farão tudo. Leve só o essencial, como se uma vida inteira coubesse num saco. Naquela noite, quando saíram, caminhei pela casa tocando as paredes que meu marido pintou. Sentei-me em cada cadeira onde tomávamos café da manhã juntos. Abri gavetas com nossos pequenos tesouros. Cartas, recibos, desenhos infantis. Na escrivaninha do meu marido, encontrei uma pilha de papéis, contas, contratos. E entre eles, uma pasta fina com um cadeado. Algo em mim, há muito adormecido, clicou, como um cadeado que, em algum livro antigo, já tem uma chave pronta. Encontrei a chave onde meu marido sempre guardava o que importava, dentro de um velho livro sobre finanças e terras. Ao abri-lo ao acaso, vi um marcador, um cordão fino, e entre as páginas sobre cotas, administração e aluguel, estava uma pequena chave. O metal tilintou nas minhas mãos, um som simples, doméstico. O cadeado da pasta cedeu imediatamente como se esperasse aquele clique. Dentro, arquivos transparentes, assinaturas no traço do meu marido, cópias de contratos, extratos, um recibo. E no topo, um testamento. A data me cortou os olhos. Exatamente 6 meses antes do dia em que ele, segurando minha mão, partiu. O testamento era impecável. Notário, selos, testemunhas. Li, sentindo algo em mim se endireitar lentamente. Meu marido detalhou tudo. Eu, Maria Ferreira, era a única herdeira. Para Ana, um pequeno fundo, condicionado a cuidar e respeitar a mãe até o fim dos seus dias. Sentei-me, pressionando a folha contra a mesa, como se o vento pudesse levar as palavras. Depois, descobri algo que nunca soube. Ele não era apenas o trabalhador humilde que eu imaginava. Durante anos, ele investiu discretamente, comprava na baixa, alugava na alta, adquiriu pequenas participações em empresas confiáveis. Folheei extratos do registro predial, contratos, e minhas mãos tremiam. Vários apartamentos, cotas em imóveis comerciais, um terreno fora da cidade, outrora um campo qualquer, agora promissor para a construção. Havia cotas em 2 cafés, sem nomes famosos, mas com lucro estável. E o que me fez prender o fôlego, um prédio inteiro, um prédio de renda. O mesmo onde Ana e Diogo alugavam um apartamento. Eles pagavam a administradora que transferia os aluguéis para uma conta em meu nome. Eu não sabia dessa conta.
Meu marido, certa vez, me levou ao banco para abrir um depósito para emergências. Provavelmente foi quando criou isso. Os pagamentos vinham regularmente há 2 anos. Os extratos bancários estavam ali. Linhas de números que eu nunca soube decifrar, mas até meus olhos entenderam. Não era dinheiro para sobreviver, era uma velhice protegida, uma chance de ajudar outros, de não baixar o olhar. Havia ainda uma pasta sobre ações, gestão fiduciária, uma participação na empresa onde Diogo trabalhava, pequena, mas suficiente para que os chefes atendam o telefone na hora. No final, uma carta, papel quadriculado, o traço dele, os rabiscos familiares. Minha Maria, começava. Se estás a ler isto, é porque já não estou ao teu lado e encontraste o que guardei. Perdoa-me por não te contar em vida. Quis que fosse uma surpresa para os anos em que finalmente possas viver para ti. Sempre trabalhaste mais que todos. Sustentaste nossa casa, nossa filha, a mim. Vi como te cansavas e quis que nunca mais sentisses medo ou necessidade. Outra verdade, não confio totalmente em Diogo. Não gosto de pessoas com confiança vazia e cálculo frio. Se Ana te cuidar, terá tudo. Se não, estás protegida. No testamento, fiz com que o poder ficasse contigo. Não para vingança, mas para estabelecer limites e ensinar. Ana é boa, só está perdida. Se precisar, ajuda-a a voltar. Mas, acima de tudo, cuida de ti. Estou contigo enquanto me lembrares Lee, e as lágrimas pingavam no papel quadriculado. Não eram lágrimas de amargura, eram outras. Lembrei-me dele esfregando a testa, calculando, resmungando sobre meus gastos, rindo quando eu acertava. Ele me preparava para esse confronto com o mundo, para o dia em que tentassem me tirar da minha casa. Fiquei até o amanhecer, organizando papéis, aprendendo a dizer palavras novas. Extrato, gestão fiduciária, registro de propriedade. Um plano simples formava-se na minha cabeça. Nada de histeria ou discussões acaloradas. Mostrar o necessário, não tudo. Deixar que verificassem, que ouvissem a voz de um advogado confirmando o óbvio. Separei alguns papéis. O registro do prédio onde Ana e Diogo moram, contratos de aluguel, um extrato bancário recente, o testamento numa pasta à parte, a carta mais no fundo. O resto guardei. Tranquei a pasta, pendurei a chave numa corda e coloquei no pescoço, como usava um crucifixo antigamente. Fui à cozinha, liguei a chaleira, peguei minha caneca lascada e percebi que sorria. Um sorriso pequeno de quem encontrou, enfim, um ponto de apoio. Naquele dia recebi uma mensagem de Ana. Segunda, 9 horas. Carregadores. Olhei para as palavras frias na tela e guardei o telemóvel. Que viessem os carregadores às caixas. Desta vez, eu os receberia não como uma sombra entre minhas coisas, mas como a dona da casa. À noite caminhei pelos cômodos de outra forma, não me despedindo, mas me reconciliando. Onde guardar os documentos para tê-los à mão? Onde posicionar a cadeira para ficar de frente para a porta? Como segurar a caneca sem tremer? Ouvi na cabeça a voz seca de Diogo. Você não está em condições. E de repente vi claramente como ele empalideceria ao ler o nome da proprietária. Como Ana se remexeria, procurando apoio e não encontrando. Dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Acordei antes do despertador, às 6, como sempre. Acendi a luz da cozinha, fervi água, reguei as violetas. A casa respirava como antes. Só eu era diferente. Ao lado, na mesa, estava a pasta com cadeado. Passei a mão por ela e percebi. O mais difícil não seria mostrar os papéis. O mais difícil seria falar com minha filha de um jeito que não a destruísse, mas também não cedesse. Como ele pediu, não por raiva, mas por limites. Às 9, eles chegariam. O relógio se arrastava para aquele número e a entrada já estava arrumada. A poltrona virada para a porta. Sentei-me. Coloquei a caneca no braço da cadeira, ao lado uma pilha de papéis. A campainha tocou, seca, insistente. Ergui os olhos para a maçaneta e, pela primeira vez em muito tempo, senti. Estou pronta e tenho algo a dizer primeiro. Eles chegaram às 9 em ponto, como se fosse uma tarefa marcada. Ana, seguida por Diogo, e atrás 2 carregadores de casacos cinzentos com um carrinho para caixas. A entrada cheirava a casacos molhados e rua.
Eu estava sentada na poltrona, voltada para a porta, com minha caneca lascada e os documentos ao lado. Mãe, o que estás a fazer? Perguntou Ana, sem tirar as luvas. Os carregadores já estão aqui. Estou a tomar chá, respondi calma, e a esperar que me digam que estão prontos para me ouvir. Diogo deu um passo à frente, com seu sorriso predador disfarçado de cortesia. Maria, já discutimos isso. Não tens escolha. Tens razão. Olhei para ele. Eu não tenho. Mas vocês também não. Ele não entendeu de imediato. Ana lançou um olhar rápido para as caixas, os carregadores, meu rosto, procurando a submissão de sempre. Não a encontrou. Chega de jogos, disse Diogo, sinalizando aos carregadores. Comecem pela sala. Ninguém vai tirar nada daqui, disse eu. Nem uma cadeira. Eles pararam. Peguei o primeiro papel da pilha e coloquei-o na borda da mesa, com o nome visível. Sabem o que é isto? Um registro predial do prédio onde vocês moram. Proprietária, Maria Ferreira. O silêncio, era como o ar antes de uma tempestade. Depois, pequenos ruídos. Um carregador mexeu o pé. A secadora de sapatos clicou na entrada. Ana se aproximou, as mãos tremendo ao pegar o papel. Não pode ser. Leu linha por linha, como uma aluna diante do quadro. Como? Por quê? Vocês pagam a administradora, ajudei-a a completar, e ela transfere os aluguéis para minha conta. Há 2 anos, falsificação, bufou Diogo, rápido demais. Esses papéis podem ser feitos numa impressora. Ótimo, assenti. Vão verificar. Hoje mesmo, se quiserem. Eu incentivo. Menos suposições, nervos mais firmes. Ele pegou o papel das mãos de Ana, passou os olhos pelas assinaturas e algo em seu rosto desmoronou. A covinha que usava para intimidar sumiu. Ele tentou recuperar a voz. Mesmo que seja verdade, isso não muda nada. Falamos da sua mudança, da sua segurança. Falávamos da vossa certeza de que eu era indefesa, corrigi suavemente. Agora falamos do facto de que o apartamento onde vivem está no meu prédio, e o contrato de arrendamento pode não ser renovado. Ana ergueu os olhos, sem a frieza habitual, com um olhar perdido, como alguém que acorda de repente. Mãe, por que nunca? Ela hesitou. Sabias? Não, Aninha, respondi, honesta. Até anteontem à noite não sabia. Teu pai foi mais previdente que nós duas. Coloquei mais alguns papéis na mesa com cuidado, sem bater. Contratos de aluguel, extrato bancário recente. As folhas falavam por mim melhor que qualquer mágoa. Os carregadores se entreolharam. Vamos levar as coisas ou cancelamos? Perguntou um hesitante. Cancelado, disse eu, sem tirar os olhos de Diogo. Voltem aos vossos afazeres. Aqui, nada se move. Eles saíram em silêncio, empurrando o carrinho vazio. A porta fechou-se com cuidado, como se pedisse desculpas. Maria. Diogo recuperou a voz, mas a cortesia estava rachada. Não podes fazer isso. É chantagem. Chantagem é vir com um advogado e falar da minha incapacidade. Respondi, no mesmo tom calmo. Isto são fatos. Vocês vivem num prédio que me pertence. A partir do dia 1, receberão a notificação de rescisão do contrato e os prazos para desocupar. Justo, conforme a lei, tu não vais fazer isso, disse ele pela primeira vez sem convicção. Vou, repeti, calma, porque agora sei estabelecer limites. Ana sentou-se na ponta da cadeira como se pisasse em gelo fino. Mãe, vamos conversar, disse, procurando palavras que não fossem ordens nem desculpas. Nós começamos mal. Podemos, assenti, mas agora será uma conversa honesta, não sobre casas de repouso, mas sobre respeito. Diogo se aproximou, quase pairando sobre mim. Não entendes as consequências. Vamos contestar. Vamos provar que tu... Provem. Sorri, notando como meu tom calmo o irritava. Não obrigo ninguém a nada, mas também só eu decido por mim. Querem, liguem, corram, discutam. Eu tenho tempo, documentos e pessoas que falam a linguagem da lei. Ele bufou, mas não pegou o telemóvel. Ana segurava meu registro como quem segura um espelho incômodo. Olhei para ela e vi com clareza que não era minha inimiga. Era minha filha, cansada, assustada,
que deixou a voz de outro se tornar a sua. Mas pena não constrói casas. Construímos com regras. Eis o que vai acontecer, disse, baixo, mas audível em cada canto. Hoje, nada sai daqui. Amanhã, receberão minha decisão por escrito sobre o vosso apartamento. E sim, tenho condições para sequer considerar algo juntos. São simples e talvez as mais difíceis para vocês. Que condições? Diogo riu, mas o riso soava arenoso. Chegaremos lá, respondi, fechando a pasta com a carta. Do meu marido sob a palma para não tremer. Mas primeiro, uma única ação, sem a qual é inútil prosseguir. Ana engoliu em seco. Qual? Olhei-a nos olhos. A secadora clicou na entrada. Um autocarro passou lá fora. O chá na minha caneca esfriara, mas minha voz era quente e firme. Comecem por me dizer a verdade, toda. E em voz alta, Diogo virou-se para ela. Nem penses. Em voz alta, Ana. Repeti. Ou seguimos pelos documentos. Ela fechou os olhos por um segundo, como antes de um salto, e inspirou devagar. Os lábios tremeram como se tivessem esquecido suas próprias palavras. Mãe, disse, erguendo o olhar. Eu ergui a mão, interrompendo-a. Pensa. Eu espero. Mas o próximo passo não será uma conversa. A campainha tocou outra vez, insistente, com pausas, como se algo lá fora não quisesse mais esperar. A campainha tocou novamente, com urgência. Eram os carregadores, que voltaram para buscar umas fitas de amarração esquecidas na entrada. Pegaram-nas em silêncio e saíram tão discretamente quanto vieram. A casa ficou quieta outra vez, só nós três. Eu, Ana e Diogo, num ar que cheirava a casacos molhados e ao meu chá frio. Muito bem, disse, sem levantar a voz. Já que estamos a falar como adultos, vou listar as condições para sequer considerar uma conversa. Primeiro, pedidos de desculpas, sinceros, por cada humilhação, pela caixinha, pela casa de repouso, pelo advogado com a história da incapacidade. Segundo, confissão. Diogo admite em voz alta que a ideia foi dele. Diogo riu, mas o som era áspero. Nunca. Não vou me ajoelhar perante você. Então preparem-se para desocupar. Respondi simplesmente. Ana virou-se para ele. Diogo, por favor. É a minha mãe. A tua mãe é uma velha manipuladora, cortou ele, e a palavra ficou no ar como um tapa. Não me mexi, apenas coloquei a mão na pasta para não escorregar. Interessante, disse baixo. Você, Diogo, acabou de dizer o que pensava esse tempo todo. Ela inventou tudo, gritou ele. Esses papéis são falsos. Ela está a chantagear-nos. Deslizei outro registro para ele com cópias de contratos. Os papéis estavam alinhados como tijolos. Verifiquem, repeti, agora mesmo. Ana ergueu os olhos pela primeira vez verdadeiramente seus, sem a crosta de gelo. Mãe, por que ficaste calada todos esses anos? Porque não sabia, Aninha, respondi. Até anteontem eu era a mesma de ontem. Teu pai foi mais esperto que nós. Diogo andava em círculos, como um animal numa jaula apertada. Depois parou e bufou. Está bem, podemos negociar. Ana está grávida. Vais mesmo pôr o teu neto na rua? Meu coração apertou. Olhei para Ana, que baixou os olhos, os lábios tremendo. É verdade? Perguntei. Ela assentiu, sem erguer a cabeça. Respirei fundo, como num dia frio que pinica os pulmões. Parabéns, disse. Mas isso não apaga o que fizeram comigo. Um filho não é passe para grosserias. Maria, Diogo suavizou a voz, pegajosa como compota. Vamos resolver como gente. Não és pobre, como vemos. Ajuda-nos, e nós. E vocês o quê? Interrompi. Param de chamar avaliadores? De dizer que esqueci o gás? De tratar as minhas coisas como lixo? Não, Diogo. Agora é assim. 30 dias para desocuparem o apartamento, justo pela lei. E, por enquanto, só falo depois de pedidos de desculpas. Nunca, repetiu ele vermelho. Não vou me humilhar. Então arrumem as coisas, disse. E não esqueçam as fitas de amarração. Ana sentou-se no canto do sofá e cobriu o rosto com as mãos. Mãe, soou abafado. Desculpa-me. Ana, berrou Diogo. Cala-te. Ela afastou as mãos, olhou-o longamente, como se visse um estranho sob uma luz forte. Não fales assim comigo, disse. Calma. Chega.
Passaste meses a fazer de mim uma arma contra a minha própria mãe. Disseste que ela era perigosa, que esqueceria o gás, que estaria melhor sob cuidados. Sabias que era mentira. Era por ti, por nós, sibilou ele. Não vou dançar ao som da tua mãe. E eu não vou viver com alguém que chama a minha mãe de velha e tenta roubar os documentos da casa dela, retrucou Ana. Acabou. Ele riu, curto, como um latido. Estás grávida, não vais aguentar sozinha. E o filho, eu levo pelo tribunal. Pelo tribunal? Ergui a sobrancelha. Perfeito. Lá adoram documentos. Ele apontou o dedo no ar, na mesa, quase em mim. Isto é abuso. Vou encontrar a quem reclamar. Reclame. Assenti. Mas hoje saem da minha casa. Tem 1 hora ele correu para a porta. Isto não acaba aqui. Vou destruir-vos as duas. Tente, disse, surpresa com minha calma. Mas da próxima, evite insultos. Os juízes gostam de falas claras. A porta bateu, fazendo tremer as portas de vidro do armário. Ficamos Ana e eu, 2 mulheres numa sala meio vazia, com a mesa cheia de papéis e minha velha caneca. Ela ficou em silêncio, depois disse, baixo, mãe, não tenho onde dormir. Posso ficar aqui? Por 1 noite. Devolvo-te as joias, tudo. Estou disposta a fazer o que for para que confies em mim outra vez. Olhei para a bolsa onde ela guardara minha caixinha, para seu ventre, quase imperceptível, para seus olhos, aqueles de quando voltava da escola pedindo ajuda com a lição. 1 noite, disse. Amanhã começamos a falar sobre como vais reconquistar a confiança. A lista é longa. Ela assentiu, com lágrimas silenciosas, humanas. À noite, a casa soava estranha. Os passos de Ana no corredor, a água no seu velho quarto, o farfalhar das coisas. Jantamos pouco. Falamos só de chá e comprimidos para enjoo. Eu a olhava não como inimiga, mas como alguém que decidira começar a sair do buraco. Antes de dormir, ela colocou um saquinho na mesa. Isto é teu, mãe, sussurrou. O anel, os brincos, a corrente da avó. Desculpa-me, assenti. Peguei o saquinho, coloquei-o junto à pasta com a carta do meu marido. No peito, sentia algo estranho. Não perdão, mas também não um peso. Algo como uma ponte que mal começara a ser construída. Passei a noite quase sem dormir, ouvindo o silêncio, a casa, o ar diferente. De manhã, acordamos cedo. Reguei as violetas. Ela preparou o meu mingau, sem olhar o telemóvel. O dia começou calmo, diferente. 2 semanas depois, um telefonema mudou tudo. Era hora de descer e falar, não na minha sala, mas num balcão estranho. Não ecrã, piscava, gestor. Atendi. Dona Maria, bom dia, disse a voz tensa. Há um homem no hall, diz que é marido da sua filha. Grita que a está a reter à força. Exige chamar a polícia e Subirana empalideceu. Mãe, não desças, ele está furioso. Por isso mesmo vou descer, disse. Melhor resolver de uma vez do que passar 1 semana escondida. No hall, cheirava a borracha molhada e água de colônia barata. Diogo estava ao balcão, gesticulando. Essa velha louca trancou a minha mulher. Chamem a polícia agora. O gestor, curvado, segurava o interfone preso entre 2 fogos. Aproximei-me. Calma. Bom dia, Diogo, disse, como se o cumprimentasse na escada. Ana está onde quer estar. E você está num prédio que me pertence. Saia, por favor. Mentira, gritou ele. É propriedade comum, tenho o direito de subir. Peguei o telemóvel e liguei. Vitória, olá, disse. Estamos no hall. Vou colocar em alta voz. A voz da minha advogada soou clara, sem rodeios. Confirmo, Maria Ferreira é a única proprietária do prédio. O contrato de arrendamento é feito pela administradora. O acesso às áreas comuns segue as regras do prédio. A exigência da proprietária para que saia é legítima. Em caso de recusa, chamaremos a polícia por perturbação da ordem. Diogo calou-se. O gestor endireitou-se como se recebesse a ordem que esperava. Mais perguntas? Perguntou Vitória formal. Ou registramos o incidente? É pressão, tentou Diogo, mas a voz falhou. Diogo, guardei o telemóvel. Amanhã ligo para o seu chefe. Tenho ações na empresa onde trabalha. Não é ameaça, é notificação. Ele empalideceu, assentiu para o vazio como se visse alguém atrás de mim e saiu sem olhar para trás. A porta fechou-se silenciosamente como saem os que voltarão com outro plano. Desculpe-me,
suspirou o gestor. Não sabia como agir. Agora sabe, respondi. Se alguém fizer alarido, ligue-me. Em casa, Ana caminhava com cuidado, como se temesse ranger o chão. Obrigada, mãe, disse baixo. Eu não sabia como ele podia ser. Então, agora vais aprender como tu pode ser, respondi. Começa a viver com a tua cabeça. Os dias fluíram mais leves. Falávamos do essencial: consultas pré-natais, vitaminas, a necessidade de Ana ter uma conta bancária própria, sem acesso de Diogo. Ela foi à administradora, verificou os recibos, devolveu-me um segundo molho de chaves do meu apartamento que guardavam por precaução. À noite organizava fotos antigas em envelopes com cuidado, pausando para recordar, sem desviar o olhar. Sobre a casa de repouso, não falávamos ainda. Dias depois, Vitória enviou uma lista. Preparação para o tribunal. Guardar mensagens, gravações, provas das visitas do avaliador e do advogado, depoimentos de vizinhos sobre gritos e ameaças, todos os documentos de propriedade. Que tribunal? Perguntou Ana, mas a resposta veio sozinha. Um carteiro entregou um envelope. Um processo de Diogo, alegando pressão psicológica e obstrução à vida familiar, pedindo medidas cautelares e acesso à criança após o nascimento. Ele vai até o fim, disse Vitória, folheando papéis. Mas temos factos, mensagens, áudios, testemunhas, documentos. Não lutamos, mostramos. Preparamo-nos sem pressa, como numa limpeza geral, por pastas, por secções. A vizinha do terceiro andar relatou os gritos do dia em que vieram com o advogado. O gestor deu um depoimento sobre o incidente no hall. Ana mostrou gravações onde Diogo exigia resolver a mãe. Frases curtas, cortantes, que arrepiavam a pele. Na véspera da audiência, tirei do armário um fato preto, sóbrio. Peguei os brincos da nossa 20ª bodas, coloquei na bolsa o passaporte, a pasta com marcadores, uma garrafa de água. Ana vestiu um vestido roxo simples, o ventre quase invisível, mas as mãos o protegiam quando estava nervosa. Mãe, estou com medo, confessou na entrada. E se ele? E se o juiz? Não vamos lutar, Aninha, disse. Vamos mostrar. A verdade dura mais. O tribunal cheirava a paredes úmidas e papel. No corredor, vozes estranhas, passos, placas nas portas. Sala 3. Sentamo-nos num banco. Ana segurava meu braço, respirando curto. Vitória revisou as pastas e assentiu. Pronto. A porta da sala entreabriu-se. A secretária chamou. Ferreira? Furtado. Entrem. Levantamo-nos. Senti que tudo, o caldo de galinha, a caixinha, a pasta com cadeado, o hall com interfone, convergia naquele passo à frente. Segurei Ana pelo braço. Ao cruzar a porta, vi o homem no púlpito erguer os olhos. A secretária anunciou a composição do tribunal e, naquele instante, o juiz olhou para mim como se tivesse esquecido de respirar. Seu olhar parou em mim e sua voz, já não oficial, mas viva, perguntou: Maria Ferreira? Sim, meritíssimo, respondi, sem entender por que seus lábios tremiam. Ele tirou os óculos, olhou-me com atenção, e seu rosto revelou um brilho juvenil que eu conhecia de algum lugar distante. Trabalhou no Tribunal de Família há 30 anos com o juiz Mendes, disse, mais baixo. Eu era estagiário. Ensinou-me a analisar casos não só pelos papéis, mas pelas pessoas. Nunca esqueci. O silêncio na sala era tão denso que ouvi a secretária virar uma página. Meritíssimo, levantou-se o advogado de Diogo. Peço o afastamento. Há evidente interesse pessoal. O juiz, David Moraes, recolocou os óculos e sua voz voltou ao tom formal. Não vejo motivos para afastamento. Um conhecimento de 30 anos no âmbito do tribunal não configura conflito de interesses. Passemos ao mérito. O advogado de Diogo recitou uma narrativa ensaiada. Interferência, chantagem emocional, imposição de vontade, destruição de família. Falou de uma sogra rica e autoritária que teria comprado tudo para afastar o homem do filho. Diogo assentia, lançando-me olhares ora raivosos, ora nervosos. Quando Vitória falou, não precisou de frases grandiosas ou pausas dramáticas. Apenas abriu a pasta e mostrou, folha a folha.
mensagens com insultos e ameaças, gravações curtas onde ele exigia resolver a mãe, o depoimento do gestor sobre o escândalo no hall, a nota do avaliador sobre a visita não autorizada, testemunhos dos vizinhos sobre gritos e pressões, e os registros de propriedade, contratos, testamento, não para ostentar riqueza, mas para deixar claro, tentaram tirar-me de casa por ganância, não por cuidado. Meritíssimo, disse Vitória calma. Não é uma disputa de relações. São factos. Tentativa de transferência de bens sem base legal, ameaça de declarar incapacidade, pressão, coordenação de terceiros para despejo sem consentimento, distorção de factos para forçar uma idosa a deixar sua casa. O juiz assentiu, folheou mais páginas, bateu a caneta na mesa. O autor tem perguntas à ré? Sim, levantou-se o advogado de Diogo. Por que a senhora Ferreira, com tantos recursos, não ofereceu ajuda à filha e ao marido em vez de criar conflito? Olhei-o, como quem vê alguém que trocou tudo de lugar. Ofereci respeito, disse. Recebi uma casa de repouso e um advogado falando de incapacidade. Ajuda começa por não expulsar alguém da própria casa. Objeção, reagiu o advogado. Juízo de valor. Aceite, assentiu o juiz. Prossigam. Diogo levantou-se sem esperar e quase gritou. É tudo armação. Ela escondeu o dinheiro de propósito. Virou Ana contra mim. Advertência ao autor. Cortou o juiz, calmo, sem gritos. Perguntas pelo representante. Diogo sentou-se bufando, lançando-me olhares afiados. Ana, ao meu lado, segurava a pasta com as duas mãos. Respondeu às perguntas do juiz sem rodeios, contando o que ele dizia, fazia, como a convenceu a separar mãe e marido, como a afastou das amigas, como exigiu resolver porque era mais seguro. O juiz ouvia, sem interromper, fazendo perguntas suaves, sem pressa. Eu o observava e lembrava daquele estagiário tímido, perdido em pilhas de processos, com medo de perguntas inconvenientes. Naquela época, coloquei uma chávena de chá diante dele e disse: olha para as pessoas, David. Os papéis vêm depois. Agora, ele fazia exatamente isso. Olhava para as pessoas, depois para os papéis. O advogado de Diogo tentou jogar com a gravidez. Família destruída, criança sem pai, avó usando recursos para pressionar. Mas a essa altura, o ar na sala não sustentava manipulações. Os factos as dissiparam. O juiz anunciou as alegações finais. Vitória levantou-se, olhou-me brevemente. Estamos juntas. E disse em poucas palavras que todo adulto tem direito às suas fronteiras, que ajuda não é tirar a liberdade, que pressão não é cuidado, e que esta história não era sobre dinheiro, mas sobre tentar virar a vida de uma idosa do avesso com mentiras. Ouvi, e meus ombros se endireitaram, não por orgulho, mas por aquele calor de justiça que aquece mais que uma manta. O juiz anunciou uma pausa para a deliberação. No corredor, Ana sentou-se, as mãos no ventre, respirando devagar. Diogo andava junto à parede, ligando para alguém, sussurrando. Sim, encontra agora. Mas sua voz estava murcha. Quando nos chamaram de volta, a sala tinha aquele silêncio denso onde nascem decisões. O juiz abriu a pasta, olhou por cima dos óculos primeiro para mim, depois para Ana, depois para Diogo. Não havia memórias antigas ou irritação em seu olhar, apenas uma clareza simples pela qual as pessoas vão ao tribunal. O tribunal estabelece, começou, e cada pausa parecia eterna, que o autor cometeu ações de pressão sobre a ré, incluindo ameaças de iniciar processo de incapacidade, com envolvimento de terceiros e distorção de factos. As provas apresentadas pela ré confirmam tentativas sistemáticas de privá-la do uso de sua casa e bens. As alegações do autor sobre obstrução à vida familiar são infundadas. O advogado de Diogo tentou falar, mas o juiz ergueu a mão e o gesto bastou. O pedido do autor é negado. Para garantir a segurança da ré e de sua filha grávida, proíbe-se o autor de se aproximar delas a menos de 100 metros, assim como contato fora de procedimentos legais. Custas judiciais a cargo do autor. Compensação por danos morais será analisada em processo separado, se solicitado. Por um segundo, o ar na sala mudou. Diogo empalideceu, os dedos crispados.
Ana soluçou baixo, não por fraqueza, mas como quem finalmente pode respirar. Eu permanecia reta, sabendo que precisava ouvir até o fim, sem pressa. O juiz olhou-me, não mais com o reconhecimento do passado, mas com a firmeza do presente. Senhora Ferreira, disse calmo, disseste-me há anos, olha para as pessoas da vida. Lembrei-me disso. Hoje, olhei para todos. Ele pegou o martelo. O silêncio era tão grande que ouvi uma porta de elevador fechar-se no corredor. A mão do juiz subiu levemente e o martelo tocou a madeira. Após o toque do martelo, saímos para o corredor. As chaves tilintaram na minha bolsa. Ana suspirou como se, pela primeira vez em muito tempo, pudesse respirar plenamente. Lá fora estava úmido, o asfalto escuro de uma chuva recente. As pessoas passavam apressadas, alheias ao facto de que, para nós, uma vida acabara e outra começara. Mãe, disse Ana, segurando o ventre com as duas mãos. Obrigada. E como é que o juiz te conhecia? Os caminhos cruzam-se, respondi. Há anos ofereci-lhe um chá e disse para olhar para as pessoas, não só para os papéis. Hoje, ele olhou. A casa recebeu-nos com calma. Liguei a chaleira. Ana pegou os brincos e colocou-os ao lado da pasta, dizendo, isto é teu. Assenti. Não falamos de perdão. Há palavras que se constroem com ações. E eu decidi não apressar. 6 meses depois, nasceu a Mariana, quente, ruidosa, com o queixo teimoso da nossa família. Ana portou-se com dignidade, aprendendo a viver sem ordens alheias. Abriu uma conta própria. Voltou à contabilidade em meio período. Deixou de verificar o telemóvel a cada 5 minutos, como se esperasse comandos. Eu ajudava o suficiente para ser um ombro, não pernas. Fazia sopas, passeava com o carrinho, e à noite ainda acordava para ver se ela respirava, se estava coberta, se a janela estava fechada. Diogo tentou contactar por terceiros no início, mas após a decisão do tribunal aquietou-se. Por Vitória, soube que se demitiu e mudou-se. Não quis saber mais. Há pessoas que ficam no passado como botas de inverno em maio, não porque sejam más, mas porque o tempo delas passou. Quando Mariana fez 2 anos, destinei parte da renda a um fundo chamado simplesmente Casa e Dignidade. Primeiro, alugamos um pequeno apartamento e acolhemos uma mulher de 70 anos com hematomas de uma queda. Depois, outra, convidada a liberar a casa para os mais jovens. Depois, conseguimos um lar maior, médicos, um advogado em meio período, voluntários numa linha direta. Não fazia disso heroísmo. Cada caso era uma prateleira no armário. Guardar, etiquetar para encontrar rápido quando necessário. 2 anos depois, recebi uma carta com selo. Convite para a abertura de um terceiro lar, planejado para acolher mais 15 pessoas. O texto era seco, mas meu peito apertou com aquele sentimento que surge quando ajudar alguém vira trabalho real. Naquela noite, recebemos visitas. O juiz reformado Davi Moraes e sua esposa, uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Queríamos dizer pessoalmente, sorriu ele, que o vosso fundo faz algo importante. E, perdoe-me, ainda lembro do seu chá. Então foi em vão que temi tê-lo adoçado demais. Respondi. Sentamo-nos na varanda. Ana trouxe um bolo. Mariana corria pelas trilhas, juntando dentes de leão numa letra M tortuosa. Ao partir, ele entregou um envelope. A Associação de Juízes Reformados convidava-me para uma homenagem pelo trabalho em defesa dos direitos dos idosos. Recusei a princípio, mas pensei, se isso abrir outro lar, que seja. A vida entrou nos trilhos. Ana trabalhava, ria sem esforço, e aos sábados dava aulas no fundo sobre finanças domésticas. Como calcular, não assinar o desnecessário, a quem ligar e como falar com calma quando tentam te tirar do lugar. Eu sentava ao canto, via as mulheres ouvirem, anotarem, e sentia um orgulho quieto, não por milagres, mas pelo esforço que resistiu. Às vezes, li as cartas que chegavam ao fundo. Obrigada por ajudar a manter meu quarto. Obrigada por irem comigo ao notário. Obrigada por dizerem que não sou um móvel. Não lia como prêmios, mas como relatórios. Aqui, uma palavra funcionou. Ali, um papel. Aqui, um carro chegou a tempo. Ali, conseguiram registrar agressões. Isso não me tornava mais suave ou gentil. Apenas me lembrava por que acordamos cedo.
Ana certa vez perguntou com cuidado: Mãe, tu me perdoaste? Pensei e respondi com honestidade: Eu te amo. Perdoar não é carimbo em papel, é um caminho. Vamos andando. Ela assentiu sem chorar, apenas abraçando Mariana com força, enquanto a menina tentava alcançar minhas violetas, fingindo que só queria olhar. Às vezes Mariana pedia: Avó, conta da avó corajosa e do juiz bom. Eu contava, mas diferente, sobre uma mulher que lembrou que tinha voz e um homem que um dia ouviu. Sem varinhas mágicas ou dragões, só com papéis, leis e costas direitas. Mariana ouvia, assentia séria e perguntava: É verdade? Respondia sem sorrir: Verdade. 5 anos se passaram. O jardim ganhou mais bancos, a cozinha, mais canecas, a parede, uma prateleira de desenhos infantis. Abrimos um quarto lar, para quem não tinha onde voltar. Na entrada, uma placa simples, sem pompa. Sempre pedi: nada de heroínas nos textos, nada de frases grandiosas. Aqui não é palco, é vida. E na vida, as palavras que importam são curtas. Olá, ajudo, aguente firme. Perguntam-me às vezes: não tinha medo? Tinha. Sobretudo à noite, quando a casa está silenciosa e ouves o relógio trabalhar. Sabes que amanhã dirás não a alguém, sim a outro. Ligue novamente a outro ainda. Mas nesses momentos ligo a chaleira, pego minha caneca lascada, rego as violetas e lembro que, sentada entre caixas, decidi não ser um móvel na minha própria casa. Diogo nunca mais apareceu. Onde está? Como está? Não sei. E que assim seja. Há portas que é melhor não abrir nem por curiosidade. Ana, às vezes, olha-me como quando era pequena, perguntando com os olhos se está a fazer o suficiente. Respondo: está. É ser honesta todos os dias. Ela assente e segue. Para o trabalho, as aulas, o nosso lar noutra rua, onde esperam. Se há uma moral, não é sobre vingança ou vitória a qualquer custo. É sobre limites. Sobre ajuda a ser alguém ao teu lado, não alguém que te empurra ou puxa. Sobre bondade sem firmeza se desfazer e firmeza sem bondade endurecer. É sobre segurar o meio, onde não cedes o teu, nem tomas o alheio. Sobre o tarde só existir no calendário. Tenho muito a fazer agora e poucas palavras grandes. Não mudei, apenas parei de me justificar por viver minha vida. Isso é o novo começo. Às vezes é solitário, mas é uma solidão com dignidade. Quando a luz da noite cai na mesa, junto a cartas com obrigada de estranhos, as folhas mexem na janela e uma violeta que meu marido amava desabrocha no parapeito. Sei que estamos a dar conta. Cada um à sua maneira, mas com honestidade. Obrigada por ouvir esta história até o fim. Escreva nos comentários quantos anos tem e de onde é. Queremos saber quem nos vê. Deixe um like e inscreva-se no canal. Vem aí mais histórias reais da vida.